Se você já coleciona há algum tempo, eu tenho certeza que essa dúvida já passou na sua cabeça. E se você está começando a colecionar agora, eu tenho certeza que você tem essa dúvida nesse momento. Será que vale a pena eu comprar jogos retrô? Quando que eles fazem sentido? E isso é considerado uma coleção? Eu vejo que essa tecnologia tem crescido a cada dia e esses produtos têm sido ofertados cada dia mais, com qualidades cada dia melhores. E se você não sabe o que é um produto retrô, eu vou te explicar e eu vou colocar tudo meio que no mesmo balaio, eu vou te explicar mais ou menos como é que é. Bom, há alguns anos atrás, isso em meados de 2017, 2016, começou-se a história de você chipar os teus cartuchos originais. Sabe aquele jogo de futebol meio antigo, aquele jogo de golfe que ninguém dá bola, ou até mesmo aqueles jogos japoneses que ninguém sabe para que eles existem? Muitas pessoas pegavam aqueles cartuchos, removiam a EEPROM, e a EEPROM é onde está os arquivos dos jogos, aonde diz qual jogo é aquele, trocava por um outro jogo, apagava, colocava uma EEPROM diferente, por exemplo, e colocava um jogo caríssimo. Por exemplo, pegava um Golf e transformava ele num Metroid. Pegava um futebol e transformava ele num Legend of Gaia, um Earthbound, jogos muito mais caros e muito mais cobiçados que aqueles jogos mais simples que cederam a placa. E a galera vendia isso por um preço mais caro porque falava, olha, é a placa original, é só o jogo que é diferente. Mas eu sempre olhei para aquilo e achava que aquilo era um paralelo premium. Para mim sempre foi assim. E posteriormente a galera começou a desenvolver placas novas com uma memória flash e não mais uma memória EEPROM, onde a possibilidade de fazer jogos ficou muito maior. E agora você podia fazer jogos por encomenda, porque na forma de chip você não conseguia fazer qualquer jogo que você queria, tinha restrições, você tinha que pegar a placa que cedia, né, a placa ali que ia ser removida EEPROM, tinha que ser compatível com o jogo que você queria. Enfim, não era qualquer placa que você pegava que você podia colocar o jogo que você queria. Tinha uma lista de jogos compatíveis com aquela placa. Mas agora com as novas placas, essa lista aumentou muito mais. Mas além deles fazerem essa chipagem ou realmente uma placa nova, eles começaram a fazer um inbox muito bom, fazer realmente a caixa, os manuais, ou se a gente for partir para os CDs, começaram a prensar de uma maneira industrial, com lotes grandes, para você poder vender, com caixa e manual, tudo bonitinho, lacrado, como se fosse um produto realmente novo. E isso encanta os olhos, você ter um produto dessa dimensão realmente novo. Eu não estou falando mais dessas repro chipadas, que eu acho que já é coisa do passado, mas às vezes a gente ainda encontra. Mas você poder deslacrar por exemplo, assim, um Super Metroid, um Chrono Trigger, você poder deslacrar, ler os manuais, cara, é realmente uma coisa muito bacana e o preço é até acessível, principalmente comparado ao preço original dos produtos originais. E aí fica aquela dúvida que paira na mente de qualquer um. Será que vale a pena a gente investir o nosso suado dinheirinho nesses produtos? E cara, seja muito bem-vindo ao canal, meu nome é Thales. E agora nós temos o clube de membros aqui no canal. Basta você vir aqui e clicar em Seja Membro e ver as possibilidades de assinatura. E assinando qualquer uma das 3 opções, você ajuda bastante o canal a criar novos conteúdos. E vou começar dando os meus pareceres, que eu acho que todo mundo já deve saber, mas esse vídeo é uma opinião minha, mas eu quero muito saber a opinião de vocês. E vamos entender que existem opiniões divergentes no mundo, mas eu tô aqui para expor a minha opinião e eu quero ouvir de vocês se vocês concordam comigo ou não, em que ponto vocês concordam, que ponto não. E eu já vou resumir basicamente. Cada um tem a coleção que quer ter. Se você quer colecionar pote de margarina, cara, problema seu. Se você quiser colecionar tampinha de garrafa, meu amigo, sucesso. Cada um faz a coleção de acordo com realmente a sua nostalgia, com aquilo que te agrada, com aquilo que te faz feliz. Mas você tem que entender que não é porque você vê valor em uma tampinha de garrafa que todas as pessoas vão ver o mesmo valor. Da mesma forma, os nossos consoles antigos, nem todo mundo vê valor nos consoles antigos, mas eles têm realmente um valor de mercado e assim a gente consegue avaliar. Então, muito do meu pensamento é através disso.
Claro que eu não tô aqui para cagar regra nenhuma, enfim, vocês já entenderam mais ou menos aonde eu quero chegar. É a forma que eu vejo a minha coleção e eu vou ser sincero, essa forma varia muito com o tempo. Quando eu comecei a colecionar, isso, cara, eu não lembro o ano exatamente, mas eu acredito que foi 2014, ou seja, há 10 anos atrás. Quando eu comecei a colecionar, o mundo era diferente. Faz só 10 anos. Mas parece que faz muito mais. E se você coleciona há tanto tempo, você pode ter percebido também essa mudança. Naquela época, em 2014, eu não conhecia Everdrives. E eu vou contar mais pra frente, os Everdrives foi uma mudança de chave. Ou seja, naquela época, eu comprava tudo. Tudo que eu podia ver pela frente. Ou seja, eu comprava jogos paralelos, comprava jogos originais. Claro, eu sempre tive a preferência por ter jogos originais. Mas acima disso, eu queria ter o jogo. Sabe por quê? Naquela época eu não queria... Eu estou descartando emuladores nessa minha análise. Porque se você coleciona, você também não quer jogar no emulador. Se você tem um Super Nintendo, cara, bonitão, um Nintendo 64, um PlayStation 1, cara, você não quer jogar um emulador. Você quer usufruir do teu item de coleção. Então, eu comprava de tudo para que eu pudesse ter o que jogar no meu Super Nintendo, por exemplo. Então, era jogo paralelo, eu comprava, era jogo original, eu comprava. O que eu podia ter acesso à minha mão, eu comprava. Mas o mais importante para mim era ter acesso ao título. Então, às vezes eu comprava um jogo paralelo porque ele era mais barato, porque eu precisava ter acesso ao título. Não tinha, naquela época eu desconhecia Everdrive. Na verdade eu lembro assim que tinha um Everdrive, mas era muito caro, fora das minhas possibilidades, que era o Super UFO. Eu quero ver quem é dessa época que lembra do Super UFO ou realmente tem um Super UFO ainda. É um cartucho icônico, um Everdrive icônico para mim, pelo menos. Foi nessa época que eu comecei a colecionar que eu descobri esse cartucho, mas sim, ele custava muito mais do que eu poderia pagar. Então eu tinha que comprar cartuchos paralelos para suprir essa minha necessidade. Mas depois que eu pude comprar Everdrives, isso perdeu sentido para mim. Porque agora eu não precisava comprar qualquer coisa para poder ter acesso ao jogo. Entende que parece que mudou uma chave em mim? Por isso que eu falo, cara, a coleção é viva. Você vai colecionando e aquilo vai mudando a sua forma de pensar. Quando você chega a ter uma quantidade de jogos, você começa a avaliar diferente realmente aquilo que você quer ter na sua coleção. Porque, por exemplo, eu não tenho uma coleção grande, cara, nem de longe, eu sou um grande colecionador. Longe disso, eu tô começando, eu tô caminhando. E apesar de eu estar nessa há 10 anos, cara, eu era um adolescente, começo de vida, não tinha grana, cara. Primeiro emprego, salário mínimo, não tinha grana para investir. Então, nessa época de ouro, onde os itens eram muito baratos, não adiantava ser barato porque eu não tinha dinheiro. Então, assim, apesar de fazer 10 anos, nesse meu tempo eu casei e eu fiquei mais ou menos uns 3 anos sem comprar nada. Eu tô casado há 5 anos e meio, então eu fiquei 3 anos do meu casamento ali sem comprar nada. Veio pandemia, enfim, foi uma loucura, cara. E muitas vezes eu parei realmente de colecionar. Na verdade, eu parei um pouco antes de colecionar, né? Porque eu tive que pagar a festa de casamento. Então eu fiquei um tempo um pouco a mais sem comprar nada. E, cara, quando eu falo nada, é nada mesmo. É tipo assim, nada. E no meio da pandemia é que eu comprei o meu primeiro Everdrive. E assim eu tive a intenção de começar o canal. Quem tá comigo desde o começo sabe que foi mais ou menos nesse período. E foi quando eu comecei a descobrir sobre como que você pode obter a melhor imagem para o seu console. E aí eu comprei meu primeiro cabo SCART, comprei meu HD Converter. E foi naquela época, cara, onde tudo começou. Aí eu vi que não tinha esse tipo de conteúdo no YouTube, aí eu quis começar esse tipo de conteúdo, trazer esse conhecimento para vocês. Claro, tinha esse conteúdo, mas não da forma como eu queria consumir, cara. Eu comecei o canal muito porque eu queria consumir um conteúdo e eu não encontrava alguém que falasse a língua que eu queria ouvir. Não sei se isso faz sentido para você. Enfim, para mim fez muito sentido na época e ainda faz muito sentido hoje. Eu gosto de produzir o conteúdo que eu tenho interesse em consumir, por mais que seja algo que às vezes não tem tanto hype, enfim, é o tipo de conteúdo que eu gosto de produzir, eu tenho isso muito como um hobby, espero que um dia se torne um trabalho, mas por enquanto YouTube para mim é apenas um hobby. Mas esse não é o papo de hoje, mas eu tô gostando de compartilhar esse tipo de coisa com vocês, enfim. Depois que eu tive Everdrives, essa necessidade de eu possuir os cartuchos para jogar mudou. Eu tenho Everdrive,
E se você não sabe o que é um Everdrive é uma fita de desbloqueio, basicamente, onde você baixa os teus jogos, as tuas ROMs no seu computador, coloca num cartão SD e ela te possibilita colocar esse cartão SD e ligar no teu Super Nintendo, Mega Drive, Master System, Nintendo 64 e você tem acesso às ROMs que você baixou da internet. Ou seja, todos os jogos que você baixou você consegue jogar agora e essa fita é infinitamente mais barata que uma fita original. Ou até mesmo com uma fita paralela. Por exemplo, uma Repro hoje está uma média de R$100. 120 você comprou Everdrive. Então assim, cara, se é para você ter o jogo para jogar, não faz sentido nenhum você comprar tanto uma fita paralela, quanto uma fita original, quanto uma fita Repro. Não vale a pena. Vale a pena você comprar essas fitas se essa é a intenção da sua coleção, porque acesso para você jogar no teu console original, um Everdrive já matou. Então, quando eu comprei um Everdrive, isso mudou a chavinha na minha mente. Eu falei, cara, eu não preciso mais ter fita. Se eu quiser vender toda a minha coleção original e os paralelos, agora eu posso vender, porque eu vou continuar jogando no console original os jogos que eu sempre quis jogar. E então a coleção mudou, a minha coleção de jogos realmente passou a ser uma coleção de jogos. Entende a diferença, cara? Eu não sei se eu estou me fazendo entender, mas antigamente eu tinha que comprar os jogos que me apareciam porque era a única forma de eu poder rodar os jogos. Com o Everdrive não. Agora eu jogo o jogo que eu quiser e compro o cartucho que me der vontade. Cara, isso mudou minha forma. E é por isso que hoje eu não considero na minha coleção jogos paralelos. Isso para mim não é coleção, ao meu ver, certo? Porque não tem valor nenhum um jogo paralelo, eu vou entrar nisso mais para frente, mas cartuchos paralelos eu não considero parte da coleção. Mas Thales, quer dizer que você não tem nenhum cartucho paralelo? Cara, eu tenho uma caixa de cartucho paralelo. Falei pra vocês, eu comprei um monte de coisa quando eu não tinha condições, eu não tinha Everdrives, eu precisava ter esses jogos para jogar. Eu já vendi uma porção, mas eu ainda tenho uma caixa deles recheada. Mas eu fiz a questão de separar da minha coleção, de onde eu vejo os meus cartuchos. Claro, às vezes eu ainda quero rodar os meus cartuchos originais no meu console, até para dar uma energizada, passar uma energia ali nos capacitores e manter tudo funcionando. Hoje, para mim, eles não têm sentido, eles não têm valor. E uma fita Repro, eu enquadro no mesmo balaio. Vamos falar a verdade? Ela não tem valor de mercado. Se você pagar R$100 nela hoje, você for vender usada, você não vende por R$100. Não tem como, cara. Não tem o mesmo valor e ela não progride de preço. Porque é uma coisa que qualquer um, vamos dizer assim, qualquer um pode fazer e vai aumentar ainda mais a oferta no mercado. Agora um cartucho original, ele tem uma exclusividade, porque ele foi feito numa tiragem única. Se aquele cartucho estiver na mão de todos os colecionadores do mundo, você não vai ter acesso. E isso traz uma exclusividade, isso traz realmente uma riqueza maior para o item, porque foi lançado há 20, 30, 40 anos atrás e só existe essa tiragem limitada e quem quer ter esse cartucho vai ter que ir atrás. É algo muito mais exclusivo, mas não é só pela exclusividade, é pelo valor que aquele item tem. Então, hoje eu não vejo sentido você comprar um jogo prensado, por exemplo, de PlayStation 1. Cara, se eu tenho um PSIO, eu tenho acesso a todos os jogos ali. Eu não tenho por que ter um jogo paralelo que eu vou precisar de um console desbloqueado. Se eu quiser comprar um console todo original, perfeito, eu não vou poder usufruir desse jogo. Vou ter que abrir o console, fazer modificações para poder jogar. E cara, eu não sou contra fazer modificações, longe de mim. Eu gosto de manter a minha coleção dividida em duas partes. Aquela coleção onde aquele item de coleção, por exemplo, o meu Super Nintendo, o meu PlayStation 1 é para jogar e ele vai ser customizado para obter o melhor desempenho para jogar. Ele é o meu console de uso. E tem aquele console que eu quero de preservação. Vou te dar um exemplo. Eu tenho um PlayStation 1 Fat, todo customizado, troquei leitor por um leitor de melhor qualidade, botei o PSIO, tô rodando nele, tudo bonitinho. Cara, é para eu rodar. Mas eu tô louco atrás de um na caixa, com um manual perfeito para eu deixar guardado. Essa é a minha vontade. Da mesma forma, eu tenho um Xbox clássico que eu desbloqueei, fiz tudo. Cara, tem um HD cheio de jogos,
tudo bonitão. E esse é o meu console para jogar, mas eu sou louco na versão do Halo, com aquela carcaça transparente, verde. E, eu quero o console sem que seja removido um parafuso dele. Quero ele 100% original, bloqueado. Então, a coleção tem muito disso, de como você considera a sua coleção e aquilo que você faz com ela. Mas se eu comprar um jogo prensado, eu não vou poder rodar nos meus consoles que eu estou preservando, que é o meu console da coleção. Entende que começa a ter uma dificuldade cada vez maior? Outra coisa, muitas vezes, e muitas vezes mesmo, a reprodução é quase o preço do item original. Tem reprodução, cara, que você vê aí a R$200, porque tem muito encarte, porque tem uma caixa bonita. Aí você vai procurar mercado. O jogo custa 150, às vezes mais barato, custa 200. Cara, não faz sentido, não faz sentido você comprar algo feito novo agora, recente, que não tem nenhuma exclusividade, não é um item de época, não traz nada, apenas uma nostalgia passageira por você ter o item. Eu não tô falando que eu sou contra todas as reproduções. Eu acho que reproduções servem para uma coisa diferente. Por exemplo, é aquele item que você não... Cara, tem itens que a gente não vai ter acesso. Simples assim. Por exemplo, eu não sei se um dia eu vou ter, por exemplo, um Eric's Adventure de PlayStation 1. É um jogo que eu sou apaixonado, cara. Eu quero muito ter, mas ele custa R$1.500. Talvez eu nunca vou ter um. E tudo bem eu nunca ter um. E talvez eu compraria uma reprodução para eu suprir a necessidade desse jogo que eu gostaria de ter. Porque eu quero ter, deixar exposto, bonitinho, aí já vem todos os benefícios da reprodução, que é ter encarte, caixa, manual e tudo mais. Putz, legal. Mas agora eu fazer uma coleção inteira com jogos repro, cara, para mim isso não é uma coleção. Não faz sentido. Você tem acesso a todos esses jogos de uma outra forma paralela e esses jogos não têm valor nenhum, você está queimando o seu dinheiro. E cara, o grande lance é que hoje eu vejo a coleção, colecionar consoles antigos, colecionar jogos antigos, como uma obra de arte. Eu olho para eles e eu vejo como se fosse uma pintura. Os jogos originais é como se fosse uma pintura de um pintor famoso, esculpido à mão, uma tela, cara, uma tela assim bonitona, tinta a óleo, aquela coisa maravilhosa. E eu vejo a reprodução como você pegar essa imagem, essa obra-prima desse autor e você imprimir na impressora da sua casa. Pode ser que ela fique bonita? Cara, pode ser que ela fique bonita. Você pode botar ela numa moldura maravilhosa, que é uma caixa nova, encartes novos, manuais novos, mas ela vai ter o mesmo valor da pintura original? Não. Da mesma forma, um jogo original vai ser sempre original e ele vai ganhando cada dia mais valor de mercado. Vai ficando um item mais raro porque eventualmente alguns cartuchos vão queimando, vão indo para a mão de colecionadores que nunca vão vender, vai vender só apenas se morrer um dia, quando morrer, e aí você não vai ter disponível aquele jogo mais para você comprar. Enquanto a reprodução, qualquer um pode imprimir na sua impressora caseira. Eu acho que essa é a grande diferença. Eu não sou contra você fazer uma caixa para o seu item original. Porque da mesma forma que você pode pegar uma pintura e trocar a moldura dela, botar uma moldura nova, eu acredito que você pode pegar o teu jogo original, fazer uma relabel, se tiver uma label muito zoada, fazer uma caixa, botar bonitinho, exposto na tua estante, vai ficar muito legal. Vai valorizar? Não, mas vai ficar muito bem apresentado. Da mesma forma que uma obra de arte, vamos dizer assim, de modo geral, né, não fica mais cara se você trocar o quadro, se você trocar ali a moldura. Da mesma forma, se você colocar uma caixa reprô, com manuais reprô, não vai deixar o item mais caro, talvez 10, 15 reais mais caro, mas de um modo geral não vai ganhar valor por conta disso, mas fica muito mais bem apresentado. E um outro ponto que eu quero deixar com vocês é a possibilidade da gente comprar jogos japoneses. Aí sim que comprar reproduções não fazem sentido algum, muito menos paralelos. Hoje em dia, com essa enxurrada de galera importando jogos japoneses para o Brasil, você encontra jogos japoneses a mesmo preço que jogos paralelos e mais barato que os jogos reprô, sendo que são produtos originais. Então, cara, se você quer ter na sua coleção produtos originais, você quer ter o item ali,
Eu te aconselho, sem dúvida nenhuma, a você fazer os passos que eu fiz na minha coleção, que é, primeiro, você começar a colecionar e ir atrás dos desbloqueios de todos os seus consoles. Porque depois disso você vai ter tempo e dinheiro para ir atrás dos itens que fazem sentido na sua coleção. Na minha coleção eu tenho, já estou chegando próximo aos 200 jogos originais. Eu tenho, se eu não me engano, 197 jogos originais. Estou chegando nos 200 e eu posso te falar, não é desses 200, são todos jogos que eu amo de paixão. Recentemente começou a ser, mas eu comprei vários jogos antigos, né? Quando eu comecei a colecionar jogos originais, mas que não faziam sentido para mim apenas porque estava disponível a bom preço. E agora com os desbloqueios, eu sou muito mais seletivo naquilo que eu quero comprar, naquilo que eu posso comprar. Por isso, para mim, não vale a pena você comprar reproduções, vale muito mais a pena você focar em jogos originais, mas eu não dispenso reproduções, não acho que é algo que não tem valor. Por exemplo, jogos que você nunca vai poder ter acesso porque são caríssimos, é interessante você ter uma reprodução, caso seja a tua vontade, mas entenda que isso não vai ter valor algum a mais. E também aqueles jogos indies que nunca foram lançados, hacks ROMs, que nunca foram lançadas em mídia física. E assim você pode ter acesso a elas de uma maneira física realmente. Bom, eu quero saber o que vocês acham sobre tudo isso, se vocês concordam comigo, se vocês não concordam. E, cara, já deixa aqui nos comentários a sua opinião, já deixa aqueles textões. Eu gosto de ler, principalmente se é um comentário refinado, muito bem feito. É muito legal ver a comunidade crescendo através do Retro Gamer. Bom, eu vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos.